Vamos continuar então estudando a lei de Deus e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre aquele diagrama gráfico, né? Aquele esquema gráfico que o Baldi colocou no livro Queda e Salvação, e a gente vai relacionar isso um pouco com essa questão da lei de Deus. O Baldi escreveu um livro inteiro, né, para explicar aquele diagrama. Eu vejo aquele diagrama como algo muito profundo, muito sintético, que acaba descrevendo vários aspectos da realidade mais profunda de nosso universo de uma maneira extremamente simples. Se a gente for ver, né, em termos de mente, né, de intelecto, o diagrama é bem simples, na verdade, comparado às coisas que a gente tem na ciência, né, hoje em dia, no mundo da engenharia, né, nas filosofias e tudo mais. No fundo, né, é tudo bem simples. Tem gente que acredita que a obra de Ubaldi seja muito difícil de ser lida. De certa maneira, alguns pontos, né, alguns volumes, como a Grande Síntese, mesmo as Núrias, né, que tem umas descrições muito científicas, né, em particular a Grande Síntese, né, realmente torna difícil. O linguajar dele, né, por todos os 24 volumes também, ele é muito rebuscado. Mas, na verdade, a dificuldade não é intelectual. Assim, existe uma profundidade, né, uma capacidade intelectiva grande. O próprio Baldi era uma pessoa muito instruída, muito estudada, culta, né? Mas ele não era nenhum cientista, né? Não era acadêmico, um pesquisador, muito longe disso. Mas ele superava infinitamente os estudiosos, né? Os gigantes do intelecto, porque ele estava sintonizado com algo infinitamente mais poderoso do que algo vinculado ao nosso mundo material. Então, eu acho que a maior dificuldade, na verdade, que uma pessoa pode ter ao entrar em contato com a obra de Ubaldi é a dificuldade em termos intuitivos de compreender tudo o que ele está apresentando lá. Porque eu já tive a experiência no meu trabalho anterior, eu colava, né, várias frases na parede, né, nas paredes da minha baia, frases do Baldi, de outros pensadores também, mas majoritariamente do Baldi. E as pessoas extremamente estudadas, passavam, olhavam, eu via a expressão no rosto delas, a pessoa não tinha a menor ideia daquilo, ou menosprezava, ou simplesmente, quando olhava, né, eu reparei uma vez uma pessoa olhando, a pessoa fica completamente perdida. E não é uma coisa intelectual, né, as frases, que exige algum conceito, né, profundo, uma teoria, alguma instrução especial, mas é algo que capta a essência da realidade fenomênica. E uma pessoa muito estudada, que não tem o espírito desperto, vai achar a obra tão ou até mais difícil de ser assimilada do que uma pessoa simples, simples é uma pessoa que não tem estudo, né? Que às vezes pode não entender, realmente não ter acesso à obra, mas não no sentido de não ressoar com o que está contido nela. Essa pessoa pode até ver umas frases e compreender perfeitamente o que pessoas com 8 pós-doutorados nem completamente incapazes de compreender.
Eu vejo isso direto, né? No ambiente de trabalho, eu trabalho em um meio acadêmico, e ao longo da vida, né, percebendo as coisas, no meu ambiente anterior também, eu sempre trabalhei próximo a pessoas que tinham muito estudo, né? E eu percebo que as pessoas com muito estudo, elas estão completamente perdidas. Elas explicam até certo ponto as coisas do mundo, né? Com as coisas desse mundo concreto, mas diante das grandes questões, que inclusive diz respeito a todos nós, inclusive essas pessoas, elas ficam completamente perdidas, como uma criancinha de 5 anos na escuridão, num bosque, cheio de lobos, completamente. E isso fica claro ao você observar o olhar de pavor, a expressão de assombro, a tentativa, os artifícios usados para essa pessoa tentar fugir de alguém, né, ou de alguma situação que pode trazer à tona questões profundas. Então, no fundo, a obra de Ubaldi pode ser considerada difícil, quase inacessível para muitos, não exatamente pela carga intelectual. Claro, a obra de Ubaldi é elaborada, é uma obra que tem uma sofisticação, né? Usa uma linguagem, né, filosófica, cita, né, grandes correntes filosóficas, as últimas orientações da ciência, entra na questão econômica, política, mas o foco da obra não é mostrar a erudição nesses campos. Na verdade, o foco central é demonstrar, né, revelar a presença dessa lei única atuando em todo o nosso mundo. Então ele faz essa construção, né, que vai da síntese até a análise. E assim, para entender completamente a obra, né, você precisa perceber a verdade do que está escrito no universo e vivenciar, viver de acordo com esses princípios. Porque uma vez que você vê algo tão fantástico, se você realmente quer conseguir algo na sua existência, você vai precisar se alinhar a essa lei máxima. E aí que está a dificuldade. Um monte de pessoas ou vão ter uma asa não desenvolvida ou vão ter a outra asa não desenvolvida. Ou a moral, né, a fé, né, desenvolvida, mas sem o pensamento. A bondade sem pensamento pode redundar em catástrofes. Pode parecer um contrassenso, mas isso pode se dar, né? Ou o intelecto muito desenvolvido e a moral, né, a bondade, essa fé, nada desenvolvido. E quando eu falo moral, bondade, fé, eu não me refiro a pessoa necessariamente que siga uma religião. Né? Não é uma pessoa que cumpre uma série de rituais. E quando eu falo pensamento também, a pessoa pensamento para as coisas práticas, né? E não só para as coisas práticas, mas para outras coisas mais profundas. Então, o ser humano, para conseguir a intuição e, consequentemente, conseguir se encantar com a obra, compreendê-la e começar a aplicar em sua vida, como uma consequência de tudo isso, ela precisa ter uma dose, né? Tem que ter uma certa instrução, realmente, uma cultura, mas, ao mesmo tempo, ela precisa também já ter o espírito desperto, já ter esse senso de retidão, de sinceridade, de seriedade, essa abertura para o imponderável. Então precisa ter essas duas asas para voar, senão vai ser realmente difícil adentrar nesses conceitos profundos. Então, bom, dito isso, eu acho que
a gente pode falar um pouquinho aqui nessa apresentação sobre aqueles 2 triângulos invertidos que o Baldi apresenta no livro Queda e Salvação. Esses 2 triângulos, eles são bem interessante, né? À primeira vista pode parecer algo sem o menor sentido, né? Mas a figura, né, tá cheio de significado. Olha só, vejam, esse triângulo vermelho, ele representa vamos dizer assim, as forças do sistema. O sistema é o universo divino, o universo eterno, infinito, é o absoluto. É o local, entre aspas, onde nós fomos criados, nossa essência, nosso espírito. A criação original se deu nessa região, no sistema, além do espaço, do espaço e do tempo. Então esse triângulo vermelho, né, vocês podem ver como as linhas, né, a região mais alta desse gráfico, onde a linha vermelha é a maior possível, representa a plenitude do sistema. E à medida que a gente vai descendo, o triângulo vai afunilando, se vocês forem traçar linhas vermelhas paralelas a essa linha lá em cima, as linhas vão diminuindo, né, até chegar a ser reduzido a um ponto, né, lá embaixo. Então essa linha vermelha que vai diminuindo, vocês podem ver como a redução da influência das forças do sistema em quem está no determinado plano evolutivo. E, bom, por consequência, a gente tem o triângulo verde, né, que está invertido, que representa, obviamente, as forças do antissistema, que é o nosso universo, né, ou o conjunto de universos, né, hoje em dia fala-se em multiversos, vários universos paralelos. Eu creio que eles podem ser diferentes entre si, mas todos estão sujeitos ao transformismo, todos estão sujeitos à evolução, todos são imperfeitos e, portanto, estão caminhando para um lugar. Então, todos esses conjuntos de universos, a gente pode colocar, né, nesse triângulo verde, falar que eles fazem parte do antissistema. Mas o antissistema é um emborcamento do sistema. Então, isso que é o mais interessante. A criação original é perfeita. Então, se você participa dessa criação e você quer fazer uma espécie de revolta, quer criar algo diferente, você não vai conseguir criar algo substancialmente distinto do sistema, já que o sistema é o todo e ele é perfeito. Então, o que pode ser feito? A única maneira de ser feito alguma revolta dentro desse reino, né, um reino, né, perfeito, onde todos têm a felicidade suprema, né, mas eles são livres, né, eles têm que decidir se eles vão aceitar ou não. A única maneira de você meio que causar um barraco, digamos assim, nesse lugar, seria você fazer uma inversão do que você tem, que na verdade não é uma criação nova, mas um emborcamento do que é perfeito. Daí então, por isso o nome antissistema. É uma inversão de tudo, uma inversão de valores, uma inversão de princípios, uma inversão das virtudes virando vício, tudo, completamente. Então, daí isso, né, esse é um fenômeno muito profundo, né, que o Baldi descreve de forma magistral no livro Deus e o Universo, melhor ainda no livro O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo. Futuramente eu irei falar sobre esse livro, onde ocorreu um movimento, né, de contração, né, dimensional. O princípio material
se manifesta e o espírito fica contraído, embatumado na matéria. No caso do nosso universo, né? Constituído de matéria, energia e espírito. São as três formas, individuações fundamentais da substância neste nosso universo. Bom, isso gera esse fenômeno da queda. Então você cai daqui do sistema, cai de x para y, né? Percebam que o triângulo verde, né, do sistema, antissistema, a gente pode explicar da mesma maneira, né? A linha verde embaixo é a amplitude, é a máxima força das forças do antissistema, e à medida que você vai subindo, essas forças vão diminuindo, né? A linha que você vai traçando vai ficando menor. Então a influência das forças do antissistema, para quem está naquele nível, acaba sendo menor do que vai acabando diminuindo, até virar um ponto, um mero potencial, retornando para x. Então a queda de x para y e a evolução, né, de y para x. Reparem que a queda foi rápida, foi instantânea. Já a evolução, o regresso, a ascensão é extremamente lento, né? O nosso universo tem 3,8 bilhões de anos, né? E ainda falta um trecho, né, para nós. Então imaginem só. Porque a queda, né, o fenômeno da queda se deu inicialmente fora do campo espaço-tempo. Então não tem sentido falar em tempo, né? Pelo menos tal qual a gente o conhece no sistema. Então isso também é uma alta questão, né? Muito distante das conversas por aí, mas ao mesmo tempo que tem uma influência direta em cada aspecto de nossas vidas. Então, a gente tem esses dois triângulos, né? O vermelho e o verde, representando sistema e antissistema, e o ser, né, quando a gente cai, né, e quando eu falo em queda de dimensões, um desmoronamento de valores, a gente fica embatumado, né? Então, o que era amplo, né, no espírito, vira um ponto. E a matéria, né, o determinismo chega ao máximo. Então, esse nível mais baixo aqui, a gente pode associar com as coisas mais elementares do nosso universo. Então, a matéria inerte, né, seja em escala macro, microscópica e entre, né, a gente percebe que ela não tem liberdade alguma, né? Ela não tem livre-arbítrio, né? Nem sequer livre escolha. Ela está totalmente sujeita a leis, né, determinísticas. Leis determinísticas no plano físico, né, no plano mais baixo. E daí essa matéria, apesar disso, né, a gente pode dizer que existe consciência na matéria inerte. Não que a matéria inerte tenha um poder de decisão, né, de se autodeterminar, né, de agir livremente, mas a matéria está sujeita e obedece fielmente, de certa forma, leis profundas, né, leis que são imateriais. Quando a gente fala em lei, a gente não está falando em nada palpável, né? E de certa forma ela cumpre essa lei, né? Ela obedece essas leis, porque a sua própria natureza também faz parte desses princípios que regem o seu funcionamento. Eu colocaria dessa maneira. Bom, e à medida que se ascende, o ser vai evoluindo, né? Tanto o universo, né, quanto grupos, quanto individuações vão evoluindo, né? A partir do momento que a gente vai subindo aqui, se começa tendo uma linha vermelha, né? Então, as forças do sistema no ser vão tendo uma influência cada vez maior nas escolhas, né, do ser, e a linha verde
vai diminuindo. Então, as forças do antissistema vão gerando uma menor influência no ser. E à medida que você vai ascendendo aqui, né, a ideia seria subir em linha reta, de Y para X. Só que a gente percebe, né, o Baude demonstrou que não é assim que ocorre. Pelo menos no plano humano, né, não é assim que ocorre. A gente, na verdade, a gente evolui de forma oblíqua. A oblíqua seria uma reta, né, que não é nem apontada para a vertical, que é o ideal, nem que fica esparramada na horizontal, que é você fazer um monte de coisa, mas voltar ao ponto de partida. E daí, já associando com os movimentos fenomênicos, a gente pode dizer que, vamos pegar, por exemplo, aqui um caso, o sujeito está bem no meio dessa jornada evolutiva. Gente, em uma aspas aqui, um parênteses. O fato da gente estar, por exemplo, na metade da nossa evolução, não significa que falta metade do tempo que já teve, né, para a gente regressar ao seio do Pai, né, regressar à nossa morada. Significa que a evolução, né, já chegamos num nível médio de evolução, né, onde a influência das duas forças é muito parecida, por isso é intenso, né, cheio de conflitos a humanidade. Mas essa evolução não é proporcional ao tempo, é isso que eu quero dizer, né? Então, a evolução ela vai se dando cada vez mais rápido quanto mais o ser é evoluído. E daí, assim, por isso você não vai precisar de um tempo infinito para regressar ao infinito. Percebam a diferença. A gente vai regressar ao infinito, mas não vai precisar de um tempo infinito. Então, isso porque a gente está falando de outras coisas que estão influenciando aí. E por isso o Baude também fala que a evolução neste universo vai ter um fim. Ao contrário de várias outras doutrinas, né, espiritualistas que falam que a evolução nunca vai acabar. Existe um infinito na obra de Ubaldi, mas daí ele tem um significado muito mais profundo, que essas doutrinas não conseguiram vislumbrar de maneira clara. Bom, mas vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Se a pessoa está no A3, geralmente as ações da vida, uma vida inteira, né, pode representar um movimento, né, cujo objetivo é você subir um pouco mais. Se a pessoa esse A3, ela faz um movimento que substancialmente não está acrescentando nada interiormente, por mais que ela se movimente no mundo, tenha conquistas de vários tipos, por aí vai, às vezes ela pode estar caminhando, né, numa ação para a direita, né, para a esquerda, tanto faz, na horizontal, você choca com os limites dessa gaiola onde a gente está imerso, né? A gente está sujeito a leis, né, em todos os níveis, e daí existe uma reação que nos leva, né, de volta ao ponto, exatamente ao mesmo ponto evolutivo. Então, um tipo de ação assim é que nem andar num círculo perfeito. Você faz um ciclo, mas você não evoluiu nada interiormente, que é a única coisa que interessa aqui. Então, você se moveu muito no mundo, mas você sai desse mundo, né, dessa existência, assim como você entrou. É uma vida, né, perdida. Mas, assim, no fundo, graças à predominância, né, das forças do sistema, né, que são as mais fortes, sempre tem uma subidinha a mais. A gente nunca sempre volta no mesmo ponto. A gente aprende um pouco mais. Por outro lado, né,
a pessoa que é extremamente evoluída, né? No caso máximo, Cristo nesse mundo, aqui nesse planeta, ele tem uma ascensão em linha reta, né? Então você não faz nenhum movimento, né, na horizontal. Você vai manifestar um pouco, né, enquanto está encarnado, mas você ascende direto na vertical. Daí esse seria o caminho perfeito, porque você percebam, quando você está subindo na vertical, você não vai esbarrar nos triângulos da lei. Esses triângulos, né, ora um, ora outro, vão estabelecer os limites do seu movimento. Se o seu movimento for horizontal, mundano, ou oblíquo, né, para baixo ou para cima, uma hora você vai esbarrar num triângulo, né? Você vai ter a reação e daí você vai ter esse retorno numa outra posição, seja mais alta ou mais baixa. O ideal seria subir em linha reta, mas devido ao nosso estado, né, decaído, a gente não consegue realizar esse tipo de movimento, a não ser que a gente já esteja extremamente evoluído, né, e daí fique muito mais natural para nós fazermos isso. É assim como eu vejo esse triângulo. Então seria o caso do santo, do gênio, né? A ascensão em linha reta. E na horizontal a mundana. Mas muitas pessoas fazem assim, têm vidas às vezes muito sofridas e etc., mas elas conseguem evoluir um pouquinho, né? Então isso equivaleria a você fazer uma oblíqua aqui. Aqui obviamente está exagerada só para a pessoa enxergar, mas você tem uma trajetória onde você faz um monte de coisa mundana, mas ao mesmo tempo você tem uma pequena inclinação que você está crescendo com isso. Só que como você não está totalmente alinhado, você vai esbarrar na lei, né? E daí vai ter um movimento, né, de choque de reação, que você tem um caminho, né, azul e depois um caminho vermelho. O caminho azul é a sua trajetória, uma vez você se lançou nessa trajetória, até você esbarrar na lei. Quando você esbarra na lei, a lei vai fazer a retificação, vai te colocar de volta no eixo. E isso dói, né? Isso dói muito. E daí a gente vai absorvendo essa dor, até a gente regressar ao eixo. Se a gente tiver se nossa vida inteira, um ciclo nosso tiver sido construtivo, né, tiver tido elementos ascensionais, a gente vai ter ascendido um pouco e estamos um pouco mais próximos do sistema. Então a influência do espírito vai ser um pouco mais forte do que a da matéria. E nós assim seremos mais livres, né, autodeterminados e poderosos. Então, a maioria das pessoas faz essa trajetória, né, oblíquas, várias trajetórias oblíquas. O Baude também postula a possibilidade de você ter evolução, né? Então você teria essa trajetória oblíqua, só que com elementos negativos, que depois, quando você esbarra na parede da lei, a lei vai retificar de novo, vai ter dor e você vai voltar para um ponto mais baixo. Reparem que nos dois casos, a pessoa está vivendo de forma mundana, mas com um pouco de elementos construtivos, ou vivendo dessa mesma forma mundana, só que com elementos destrutivos, desagregadores, você vai ter choque, vai ter a reação da lei, você vai sofrer, só que no final do sofrimento, um vai estar numa posição um pouco mais alta e o outro vai estar numa posição um pouco mais baixa. Ou seja, o balanço geral vai ter sido que no primeiro caso a pessoa evoluiu e no segundo ela involuiu, né? E claro, assim, a ideia, né, é que a pessoa, através das experiências percebendo isso, ela vai tender a fazer coisas que levem ela a evoluir. Então elas vai cortando todos esses caminhos que podem levar ela a uma posição mais baixa e começar a fazer coisa
orientada pelo menos no empate ou um pouco inclinada, para ela começar a subir e sofrer menos. Então é assim que eu vejo hoje esse gráfico. E, bom, tem muita coisa aqui para analisar. Eu venho construindo vários diagramas, né, relacionando com as coisas, vendo se tem sentido, né, com o que eu enxergo, né, com o que eu vejo no mundo, né, com algumas ideias de alguns pensadores, com essa grande cosmovisão. Eu venho tentando fazer umas relações para tornar isso mais claro para as pessoas. Então eu tenho várias coisas que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos, em especial ao longo dos últimos meses. E, bom, eu não vou falar muito mais aqui, porque o assunto é inesgotável, mas eu espero ter dado uma ideia sobre o significado, né, desse esquema gráfico. E a partir disso que eu falei, eu acho que dá para você começar a imaginar um pouco as várias situações de vida, né? O que acontece, né, quando ocorrem esses movimentos. Então, por exemplo, assim que a gente decide partir lá, sair do eixo, a gente está causando algo. Até aí a gente tem liberdade. A partir do momento que esse movimento começa, né, movimento, né, e trajetória, não pense em termos espaciais, em termos físicos. É claro que isso vai se expressar em movimentos, né, físicos, mas isso não é uma trajetória. Estou falando aqui de trajetória de uma vida, né, um movimento íntimo, um movimento interior. Então, a partir do momento que isso se dá, ele vai ganhando corpo, força própria, né? Ele vai ganhando todo um jeito próprio de se manifestar. Isso ainda falando no nível psíquico, né? Que acaba se materializando em ações, né? Atitudes, comportamentos e até obras, né? E daí, uma hora isso vai esbarrar, né? Na parede da lei, e a lei meio que vai estar dizendo, né? Vamos retificar isso, porque agora isso tudo você fez, isso, né? Você causou um movimento, desenvolveu-se, isso esbarrou em limites, né? O nosso universo tem limites, e não são limites em termos espaciais, nas próprias dimensões, são limites dimensionais. A lei retifica isso, você geralmente não aceita, ele gostaria de continuar naquela trajetória, porque a partir do momento que você esbarra em uma coisa, você tem que retornar, você sente um incômodo, você fica nervoso, você fica decepcionado, você sente como se algo em você estivesse sendo perdido, né? Então, esse é o momento da dor, né? Que podem ter diversos graus. Dependendo da reação da criatura, o processo pode ser melhor ou pior, mas existe essa retificação, né, onde você é colocado novamente na posição, né, no eixo central, e numa posição melhor ou pior, né, ou igual. Então tudo isso, né, quando você esbarra na lei e parece que as coisas, né, por mais que você daí tente fazer coisas para evitar, a coisa acaba tendo uma trajetória toda fora do seu controle e você termina exatamente num ponto, daí se tem aquela ideia de fatalismo, né, de destino. Mas, na verdade, né, se você pegar livre-arbítrio, né, e fatalismo, né, liberdade de agir e destino, no fundo são duas verdades que estão relacionadas em nosso universo. Então a gente tem a liberdade, a gente é livre para causar, mas a gente fica sujeito a uma série de leis determinísticas a partir do momento que a gente causou a coisa. Então vai sofrer os efeitos até as últimas consequências. Por isso, cada coisa, quando você começa a
pensar algo, conceber, né, algo parte do seu íntimo, já tome muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado desde o início, na origem dos pensamentos, né, dos sentimentos, porque isso daí vai se desdobrando à medida que ele vai ganhando um corpo próprio, né? E daí vai cada vez mais fugindo ao nosso controle. Então, por isso, o sábio geralmente é pintado como uma pessoa que consegue controlar seus pensamentos, suas emoções, sua essência. Ele conseguiu dominar completamente a causa do mal lá na raiz. Então, ele previne tudo desde o início, né? Ele previne, ele muito mais previne do que remedia. Então, é por quê? Porque ele está atuando em profundidade, coisa que as pessoas do nosso mundo atual não querem fazer, isso é a imensa maioria, né? Eles acham que isso é uma besteira, né? Ou é só um falatório bonito, que é bom para ser usado para exibicionismos momentâneos, né? Mas de jeito nenhum para ser aplicado de forma séria, intensa e contínua na vida. Aí, a partir disso, a gente pode explicar por que existe tanta tragédia em nosso mundo nos dias atuais. Bom, na próxima apresentação, então, eu pretendo mostrar novamente aquele diagrama gráfico de queda e salvação, baseado justamente nesse livro, onde o balde eu coloquei na forma de um diagrama, né, relacionando as coisas, a todo o fenômeno, né, que vai da felicidade plena até essa dor desesperadora e, de novo, da dor até a felicidade plena, o esquema queda e salvação. Eu vou explicar não com um enfoque mais científico, né, que é do espírito até a matéria, da matéria ao espírito, né, mas com um enfoque mais aplicado ao cotidiano de nossas vidas, um enfoque mais humano, no nosso nível humano, da vida pessoal, né, do indivíduo, para que fique mais claro ainda o que representa toda essa visão do Pietro Baldi. Então a gente se vê na próxima, gente, e até lá. Saudações fraternas a todos.